Resumindo minha vida em alguns minutos. Nasci na maternidade de Santa Mônica em 1999. Morava com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão especial. E minha mãe resolveu colocar Gaia no meu pai. E eu contei pro meu pai que minha mãe colocou Gaia nele. E minha mãe decidiu casar com esse cara, que ela colocou Gaia no meu pai. E ela viveu 15 anos com esse cara. E daí, eu amava esse padrasto meu, andava na cacunda dele e tudo. E daí, quando eu completei 8 anos de idade, esse cara, ele começou a me olhar com maus olhos. Começou a passar a mão nos meus peitos, nas minhas pernas. E quando eu tava dormindo, ele mexia comigo. E quando eu tava no banheiro, ele sempre me observava tomar banho. E como a minha mãe sempre saía com meu irmão como ele é especial, pra pestalose, pra consulta, ele aproveitava e mexia comigo. E eu sempre falava, mãe, deixa com a senhora, e ela nunca deixava. E eu chamei minha mãe no cantinho pra contar que ele mexia comigo e minha mãe nunca acreditou em mim, porque eu era aquela filha que gostava de fazer inferno. E minha mãe sempre teve venda, então teve vezes que ele pegou dinheiro, colocou embaixo do freezer pra dizer que foi o que roubei. E minha mãe sempre me chamou de ladrona dentro de casa, dizendo que eu roubei o dinheiro dela. Mas sempre ele que fazia isso, e ela descobria depois. Mas eu sempre levava a culpa quando eu morava dentro de casa. E daí eu tinha muito medo, porque ele me ameaçava, dizia que ia me matar se eu contasse pra minha mãe. E eu sempre contava pra ela, nunca acreditava em mim. E sempre rolava briga dentro de casa. E daí eu me apaixonei pelo menino que morava em frente à minha casa, e com 12 anos de idade, e eu decidi perder o resto da minha virgindade com ele. E daí eu tinha 12 anos e ele 14 anos, e a gente foi morar juntos. E daí esse menino decidiu colocar H em mim, e daí eu fiquei depressiva, tomei uma cartela de comprimido do meu irmão especial e fui parar na HGE, quase morrendo. E daí quando eu voltei pra casa, eu ameacei esse padrasto meu, falei que se ele mexesse comigo, eu ia matar ele. E daí, porque ameacei ele, nesse dia eu dormi em paz. Quando foi no outro dia, ele tentou me matar de travesseiro, minha mãe viu. E daí, quando ela viu, ela separou dele. E depois que ela separou dele, ela endoidou. E como lá sempre teve venda e era tipo assim, vendia cerveja, ela começou a colocar uns cabras dentro de casa. E como eu tava muito depressiva e com muita ansiedade, eu decidi ir pra igreja. E eu falei pra ela que eu não queria muito, homem dentro de casa, que eu não me sentia muito confortável. E o pessoal na rua tava colocando o nome de lá de casa como Cabaré da Luciene. E daí, eu dando conselho a ela, não quis conselho. Aí, eu chamei, ela pegou, me enforcou na parede e começou a bater em mim. E eu liguei pra minha irmã veio me socorrer e dar conselho a ela também. E como ela tava bêbada na rua, ela se enrolou num tapa com a minha irmã no meio da rua. E minha irmã pegou minhas coisas e levou lá pra casa dela pra morar com ela. E me acolheu. Aí eu fui morar com a minha irmã. E quando eu fui morar com a minha irmã, eu liguei pro conselho tutelar pra poder ela perder a guarda do meu irmão especial e do pequeno, porque ela tava bebendo na rua e deixando os meninos à toa dentro de casa. E depois que eu fui morar com a minha irmã, quando eu completei 18 anos,